Tá ótimo, né? E aí todo mundo aprendeu aqui a mergulhar mais fundo na presença, né? Receber mais do Senhor. Isso é muito importante. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, fazer uma pergunta aqui. Ontem nós ouvimos um pouco sobre a grandeza de Deus, o chamado que Ele fez na nossa vida, né? Que é muito importante. Mas vou fazer uma pergunta a vocês. Quem é que acha que Deus fez um chamado específico para você? Pouca gente, ainda tem mais gente aí que precisa ter convicção. A gente precisa entender uma coisa. O Senhor Jesus, Ele chamou todos a salvação. Quantos a salvação? Todos que quiserem. Ah, mas quem está distante, quem está perto, quem é pecador, sabe? Só chamou pecador, claro, né? Mas Ele chamou todos a salvação. O que Ele fala? Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação é para quem? Para quem? Mas aí depois Ele faz um chamado específico para o servir, para ser seu discípulo. E aí Ele fala assim: muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, dos todos que, presta bem atenção, vamos colocar assim, tem 1 milhão de pessoas, Ele chamou 1 milhão para ser salvo. Mas dos 1 milhão que Ele chamou, vamos colocar aqui que Ele chame, né, que Ele para salvação. Para servi-lo, Ele chamou aí uns 10 mil. E dos 10 mil, Ele vai escolher uns 1.000. Entendeu bem? O universo para salvação são todos. Aí diminui quando Ele faz o chamado. Então chama muitos. Mas quantos Ele escolhe? Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Porque existe muita gente que anda na massa cinzenta. O que é massa cinzenta? No meio da multidão, indo para lá, indo para cá, sem saber para onde vai, só acorda pela manhã, trabalha, estuda, né? Come, se alimenta, se diverte sem propósito na vida. Passa a vida toda, quando chega no final, o que eu fiz da minha vida? Deu para entender bem aqui? A coisa mais triste que tem é uma pessoa, né? Você hoje é novo, um dia você vai entender isso. Chega lá no final da vida, você olhar para trás e não fiz nada de útil, nada de bom, uma vida vazia. E não é isso que Deus quer para vocês, entendeu? Existe um futuro de bênção para vocês, de propósito, de alegria, sabe? De vigor. Mas para que eu possa entrar nesse chamado, eu preciso me fazer escolhido. Para me fazer escolhido, tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Tá legal? Amém? Então presta bem, todos aqui foram chamados para a salvação, concorda? E a gente espera, né, que todos aqui, que estão aqui, sejam chamados para servir e serem discípulos, ter um propósito maior do que a vida de vocês. Amém? Mas também espera que vocês sejam o quê? Escolhidos. E para ser escolhido, aí a gente tem que caminhar um pouquinho mais. Amém? Glória a Deus. Tem um propósito. Por exemplo, quando alguém chama vocês assim, olha gente, vamos uma colônia de férias. Lá vai ter barquinho, vai ter futebol, tem rio para a gente nadar, tem um barquinho para a gente velejar. Vocês, quando observam isso, vocês podem dormir tarde do jeito que for, mas acorda cedo para ir. Acorda ou não acorda? É ou não é verdade? Está todo mundo esperando, se prepara, né? Leva protetor solar quem quer, quem não quer leva um negócio para matar mosquito, mas vai tranquilamente, sem problema. Porque tem um propósito lá esperando vocês, é ou não é assim? Né? Por exemplo, antes, quando vocês estavam estudando, vocês não sabiam nem para que estavam estudando. Não, estou estudando porque alguém está mandando para a escola. Mas depois vocês começam a despertar o seguinte: se eu quero ser alguém na vida, eu tenho que fazer o quê? Alguém que nasceu rico? Não, mesmo que nasceu rico. Se não estudar, vai pegar a fortuna do pai e da mãe e vai ficar pobre. Entendeu? Vai jogar fora. Então, tem um momento na vida que você começa a estudar visando o quê? Uma profissão, porque tem um salário lá na frente, não é isso? Ou ser empresário, seja lá o que for, mas você quer alguma coisa que vai te dar uma condição. No Evangelho não é diferente. A gente também tem essa mesma visão. A gente precisa entender que nós estamos servindo a um Deus Todo-Poderoso,
que Ele não só nos deu a vida, mas quer nos dar muito mais do que isso, nos dá um propósito nessa vida e ainda a salvação da nossa alma. Mesmo sendo jovem, Ele chama aqueles que são jovens. Davi, ele foi ungido muito novinho. Entendeu bem aqui? João, evangelista, que escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse, as epístolas, também devia ter ali uns 16 anos, 17 no máximo, quando foi chamado. Sabia disso? José. Então, mas sou muito novo. Muito novo para quê? Para fazer bagunça não é, né? É ou não é? Mas para servir, será que é? Não. Então, o Senhor, Ele chama os jovens, sim. E louva a Deus quando os jovens aceitam isso aí, é uma benção. O Senhor Jesus, Ele, logo no final, quando Ele está para ir para o céu, Ele chama os discípulos. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus, Evangelho, segundo São João, capítulo 20, versículo 20 e 21. A gente vê aí, por favor, me ajuda. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Olha o que Jesus fala aqui para os discípulos. Coisa legal, né? O Senhor Jesus já havia completado ali o discipulado com eles. E ele fala assim: disse-lhes, pois Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Receber quem? O Espírito Santo. Então deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Olha o que o Senhor Jesus fala. Assim como o Pai me enviou. Quem enviou Jesus para a terra? O Pai. E o que Jesus faz com o discípulo agora? Envia o discípulo para a mesma terra, para o mesmo mundo. Assim como o Pai me enviou, olha só, eu envio vocês. Da mesma forma, com o mesmo Espírito, com o mesmo poder. Para pregar o Evangelho, salvar, curar e libertar. Quem está entendendo bem aqui? Por isso que são poucos os escolhidos, porque vai ter que viver como Jesus, fazer como Jesus fez. E aí a gente vai mostrar para vocês algumas coisas que são importantes a gente entender. Por que a maioria fica no meio do caminho e não segue? Eu vou falar aqui com vocês aqui que isso é importante, tá? Frouxo e medroso não pode servir ao Senhor. O quê? Porque a gente é muito valente quando está na patota. Sozinho é o quê? A maioria faz o quê? Corre. E é muito valente quando o problema está longe, quando o perigo está longe. Quando o problema está perto, todo mundo... Está sendo claro aqui? A maioria da zebra. O apóstolo Pedro, a Bíblia diz que ele... Jesus falou o seguinte, ele falou: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, não só sofrer, mas até morrer. O que Jesus fala para ele? Hoje mesmo, antes que o galho cante, você vai me negar quantas vezes? Por quê? Pedro teve o quê? Medo de quê? De que prendessem ele como prenderam Jesus. Então ali Pedro não estava pronto. Entendeu bem aqui? Então quem tem medo do perigo também não dá para seguir Jesus Cristo. Estou sendo claro aqui? Quem gosta de comodidade, gosta de acordar tarde, não gosta de problema, dificuldade. O que Jesus falou? No mundo tereis o quê? Então, quem não quer passar aflição já está excluído. Olha quanta gente vai ficando de fora. Quem entendeu bem aqui? É ou não é verdade? Poxa, negócio de... E aí o Senhor Jesus ainda fala assim, olha só, quando ele diz assim, olha, aquele que não deixar tudo, ou seja, não priorizar o meu chamado, não pode também ser meu discípulo. Ele fala com clareza isso. Sabe, aquele não nega a si mesmo. Todos nós temos planos, mas quando o teu plano conflita, ou seja, entra em rota de colisão com o chamado, você também fica fora. Tem muita gente que recebe até título na igreja,
Mas quando você chama para participar do Evangelho, chama para poder abrir mão de alguma coisa, não abre. Essa pessoa pode seguir Jesus? Pode ou não? Não, porque está priorizando quem? A própria vida. Então não serve. Estou sendo claro aqui, gente? Ou não? Amém? Por isso que Jesus fala assim, ó, calcula, vê se você vai querer mesmo. Porque aqueles que estavam com Cristo, eles largaram tudo para seguir Jesus Cristo. Independente do que eu quero, do que a pastora quer, a gente está onde Deus precisa da gente. Onde as pessoas precisam, não é onde a gente quer. A gente poderia estar em outros lugares, poderia ou não poderia. Mas a gente está aqui com vocês. E sempre estivemos prontos para poder servir o Evangelho. Então, fala com o irmãozinho que está ao seu lado. Se você priorizar a tua vida, esquece. O chamado não é para você. Amo o conforto e a comodidade. Esquece. Mas não é mesmo. Eu estou sendo claro com vocês. Deu para entender bem aqui, gente? Amém? Claro. Porque olha o que Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu envio quem? A voz. Ele falou assim, ó, vocês vão ser perseguidos por causa da justiça. Você é certo, as pessoas falam mal de você. Você fazendo a obra, cuidando das pessoas, as pessoas falam mal de você. O que Jesus falou? Vocês vão ser perseguidos por causa da justiça, por fazer o que é correto, sem problema nenhum. Você não vai ficar melindrado, fulano fala mal de mim. Fulano é ingrato comigo. Vocês acham que todo mundo que a gente ajuda agradece? Não estou falando que a gente presta bem atenção. É igual, às vezes, né, a pessoa está no emprego, e aí eu ouço muito falar isso, né? Não, mas o empresário ele dá emprego para as pessoas. Claro que ele dá emprego para as pessoas, mas ele tira o quê das pessoas? Serviço e lucro. Concorda comigo? Está dando alguma coisa de graça? Tá ou não? Então, para de história. Eu estou dizendo que você servir gratuitamente, ajudar gratuitamente, sem ter nada em troca. É isso que o Evangelho faz com que a gente faça. É isso que Jesus fez. Ele serviu os discípulos, morreu por mim e por você, sem nada o quê? Em troca. Você pode dar alguma coisa para Deus? Não. O que Deus precisa de mim, de você? Nada. Ele só ele que deu para a gente. Estou sendo claro aqui? Amém? Então, fala comigo assim, se eu preferir comodidade, conforto e segurança, o chamado não é para mim. Entendeu? É importante a gente entender isso. Então, olha o que diz, assim como o Pai me enviou. Aí eu vou fazer uma pergunta, Jesus dormia ao relento? Sim ou não? Ele andava a pé para poder pregar a palavra para uma pessoa só? Ou só preferia a multidão? Não. Entendeu aqui? Ele abriu mão da própria vida? Abriu. Por isso que ele fala, aquele que não negar a própria vida, não tomar sua cruz e vier por mim, nada feito. Às vezes as pessoas, poxa, mas é isso mesmo, pastor, só tem que pregar desse jeito, é tão duro o chamado? Não é oba-oba não, gente. Entendeu bem aqui? É sério, vocês são novinhos, mas é importante vocês entenderem o que é o chamado, para vocês não ficarem frustrados. Alguém me preteriu, poxa, o Jefferson nem me deu oportunidade. Não vai dar. Quem entendeu bem aqui? Porque está vendo que você é manhoso. Deu para entender bem aqui? Poxa, o Leozão está cobrando muito da gente, vai ter que cobrar. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Aquele que não quer ter problema não pode servir no Evangelho. E eu estou longe de problema, então esquece. Não é para você. Porque Jesus só veio para resolver o quê? Problema. E a maioria do tempo, o que eu faço com a pastora? Resolvo o quê? Nossa dos outros. Mas eu não quero me envolver com problema, então esquece também o Evangelho, não é para você. O pastor só está colocando coisa difícil. Porque é o que Jesus falou. Não tem outro jeito. Não é verdade? Por exemplo, o João Marcos, né, semana passada foi até pregado pela manhã, ele, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, o que ele faz? Ele abandona no meio do caminho, porque viu o apóstolo Paulo ser perseguido, né, aquela dificuldade, ele abandona. Aí na segunda ele quer ir, já estava tudo prontinho, aí Paulo fala, não, comigo não, companheiro.
Porque se a coisa apertar, você é frouxo e vai correr. Quem entendeu bem aqui? Não dá. Não é porque, na realidade, você não vai conseguir, ainda vai atrapalhar. Mas aquele que aceita o chamado, olha, aí recebe uma coisa maravilhosa, que é o poder do Espírito Santo na vida dele. Aí aquele que era frouxo vira corajoso, igual Pedro. Quem entendeu bem aqui? Aquele que era inútil, igual João Marcos, fica útil. Entendeu bem? É verdade. Aquele que não aguentava problema, agora vai resolver problema dos outros. Igual o apóstolo Paulo. Entendeu? Antes ele corria atrás para eliminar o problema. Agora não. Agora Paulo pegava o problema para si para poder consertar. Porque o Espírito Santo veio e ajudou e socorreu. Quer ver uma coisa? Uma pessoa ela é regimentada para ir para um quartel. Alguém aqui já se alistou, não, né? Já? Serviu? Levão também, né? Beleza? Aí, olha como é que é o preparo do quartel. Né? Não sei agora, está mais acostumbrado, não é isso? Mas, tá não? Tá legal ainda? Então, beleza, gostei. Então, bom. Aí, o treinamento é muito difícil. Dorme 3, 4 horas da manhã, acorda 5. Dorme no frio. Estou sendo claro aqui? No escuro, aprende a se virar no escuro, passa fome, sede, assim ou não é? E chega a exaustão. Sabe para quê que chega a exaustão? Porque numa guerra, aí às vezes a pessoa fala assim, mas você vai ter que rastejar na lama. Deixa eu falar uma coisa contigo. Quem não gosta de se molhar nem se sujar na lama, quando ouvir um estampido de tiro vai morrer. Porque tem lama aí, não posso ir para lama. O que vai acontecer? Estou sendo claro aqui? Eu vou me sujar, minha farda está limpinha, passadinha. O que vai acontecer, Léo? O que vai acontecer? Vai tomar um tiro, ou então vai ficar ferido. Pior ainda se ficar ferido, que ainda vai dar trabalho para os outros carregar. Deu para entender bem? Morreu. Mas não, se ficar ferido, ainda vai ter que juntar 2 pessoas para te levar, para tratar de você. Fala com a pessoa que está falando, se você não estiver disposto a se humilhar, a rastejar, não pode servir ao Senhor. Você vai dar trabalho. Por isso que Paulo não deixou João Marcos atrás dele. Entendeu? Aí olha só o soldado, ele está preparado. Aí de repente tem um problema ali, uma dificuldade, um tumulto, uma guerra. O soldado ele corre para onde? Hein? Para onde que ele vai? Onde você acha que o soldado tem que ir? Ele foi preparado para isso, infeliz. Não vou, não tem tiro lá, mas tu foi preparado para quê, meu filho? Está sendo claro aqui, gente, ou não? Fala com a pessoa que está falando, se você for frouxo, não serve para servir o Senhor. Fala assim, se você for cheio de mimimi, também não serve para servir o Senhor. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Não vai dar, eu também servi o quartel, era assim. A gente aprendia a ir para o meio do tumulto, para dissolver turba de pessoas apedrejando, jogando, sabe, um monte de coisa para pegar fogo, né? Aqueles coquetéis molotov. E você tinha que ir para lá porque você está ali, você foi regimentado para isso. Agora, todo mundo que serve, hein? Por isso que tem um preparo antes, tem um chamado antes. Amém? Estou sendo claro aqui? Mas, em compensação, você faz parte de uma elite do céu. Amém? Amém? Passa a ser cidadão do reino do céu, servo de Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo, um sacerdócio real. Não, pastor, mas eu quero passar minha vida aqui apagada. Então, beleza. Fica tranquilo. Eu quero passar minha vida aqui no marasmo, sabe? Eu quero passar minha vida aqui vendo filme na Netflix até cortar porque eu não consegui pagar. Porque se ficar vendo o tempo todo sem trabalhar, até então pegar um gato, né? Me presta assim aí com o vizinho, com o amigo, para poder pegar. Estou sendo claro aqui? Não tem jeito. Mas aquele que serve ao Senhor tem uma vantagem muito grande, sabe qual?
Ele vai chamar de sacerdócio real. Naquele dia eu vou ouvir assim: vinde bendito de meu Pai para o reino preparado para vós antes da fundação do mundo. Por isso que ele te prepara para a guerra, ele te prepara para a batalha. Por isso o apóstolo Paulo fala assim, ó: a nossa luta não é contra a carne e sangue, são contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Por isso toma toda a armadura de Deus. A armadura remete ao quê? Um soldado. Entendeu? O apóstolo Paulo, quando estava olhando um soldado, ele preso, ele estava olhando um soldado e falou: ó, tem que ter armadura para ir para a guerra. Quem entendeu bem aqui? E ele vai fazendo um parâmetro com isso. Ele olha só, o capacete da salvação, olha só, o escudo da fé, a espada que é a palavra da verdade. Deu para entender bem? Né? A couraça da justiça, que tinha que ter uma couraça. O cinto, né, com a verdade. Então é importante a gente entender que para que nós sirvamos ao Senhor, eu preciso preparar o meu coração. Eu estou disposto a ir com Cristo até o fim, até a cruz. E aí você vai ver que o Senhor mesmo vai te recompensar. Sabe qual é a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem? Aqueles que servem são abastecidos todo dia com poder, com amor, com fervor do Senhor, com alegria. E eles não têm arrependimento da própria vida. Agora, aqueles que não servem, com toda sinceridade, a pastora falou aqui, passa uma vida medíocre. Sempre naquela, não, um dia eu chego lá, sabe? Sabe aquele negócio? Um dia eu consigo. E os outros passam na frente, indo embora. E servindo, e se alegrando, e ganhando almas, e tendo a presença do Senhor, e juntando pedras na coroa. E aí, enquanto você vai, o tempo vai passando e você... nada. Estou sendo claro aqui, gente? E aí o pior de tudo, é começar a colocar a culpa nos outros porque não conseguiu cumprir o teu chamado. Isso é que me dá... E aí isso me dá raiva. Ah, não, é porque, sabe, a Marília falou áspera comigo. É assim ou não é? Ah, não, é porque a palavra que eu recebi da pastora eu não gostei. Ah, porque o pastor não me deu oportunidade. Quem está entendendo bem aqui? Fala com a pessoa, para de mimimi. Tem espaço para todo mundo. Amém? Tem espaço para quem? O próprio Deus deu o seu empenho, e aí o que ele faz? Toca no coração da liderança para te colocar no trabalho. Agora você fica esperando o tempo passar, sabe? Então o tempo está passando, e está passando mesmo. E se você não fizer nada, nada vai acontecer, e você não vai conseguir nada. Aí sabe o que acontece com o morno? Jesus fala assim, antes fosse frio ou quente, mas não é morno nem crente. O morno a gente vomita. Quem já tomou café morno aí? Água morna. É ruim ou não é? Uma água quentinha, tu vai botar um chazinho, faz um café, ou não é verdade? Hã? Água, uma aguinha gelada também, faz uma limonada, um negócio. Agora morna. Sabe para quê? Que eu não vomito. Então o que tem de gente morna não está no gibi. Fala com o irmãozinho assim, ó, não seja morno, em nome de Jesus. Seja quente, fervendo, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor ele fala assim como o Pai me enviou a voz. Aqui, ó, presta atenção. Quando Jesus falou isso aí, só tinha 11 discípulos. Quantos tinham? 11. Sabe quantos andavam atrás de Jesus? 5.000 homens fora mulheres e crianças. Ele chamou muitos, não chamou? Mas quantos ali foram selecionados? É para todo mundo? Mas tem que se fazer o quê? Escolhido. Ficar até o fim. Amém? Se empenhar de todo o coração. Aí eu vou fazer uma pergunta. Alguém conhece o nome dos outros? Mas o nome de Pedro, Tiago, João, a gente conhece. Até Tomé que duvidava, mas estava lá. É ou não é? Mas e dos outros? Qual o nome dos outros? Não sei bem, não. A gente ouve falar muito de Davi, é ou não é verdade? Mas e dos outros? Quem são os outros? Fala assim, os outros são os outros. Sabe? Gente, só.
que Deus não deixe você ficar morno. Amém? Que você não fique como espectador. Ah, olha só, é assim, ó. Quer ver? Hoje não tem muito, não. Corrida de Fórmula 1. Quem já viu? Aí o pessoal fica igual espectador. O carro fala, não entendo que graça tem ver aquilo, mas tudo bem. E vai na frente, agora passou o outro. Pelo menos quem está correndo ali, perde ou ganha, mas está lá. Se machuca, bate, mas está lá. Agora e os outros? Faz o quê? Pelo menos treina o pescoço, fica bom o pescoço, né? Fala comigo, Senhor, eu não vou ser apenas espectador. Eu vou participar. Quem quer participar do projeto de Deus aí? Deus quer que você participe desse projeto. Tem almas para ganhar para Jesus. Tá? Ele mesmo vai te recompensar naquele dia. Meu Deus, é algo maravilhoso. Mas é importante você aceitar o chamado. O talento, quem vai te dar ele? Quem está entendendo bem aqui? Amém? O querer no coração, quem vai te dar ele? Você que tem que permanecer. A capacitação é ele que te dá e o Espírito Santo é ele que te dá. Menos que a vez, gente, mas eu estou com medo hoje, mas quando o Espírito Santo entra na tua vida, o medo vai embora. Sabe? Davi, ele fala assim, o Espírito do Senhor, ele que adestra a minha mão para a guerra. Deu para entender bem que o Davi era cheio de Espírito Santo. Ele entrava, se imagina bem, aquele cara era maluco. Ele entrava no meio da batalha, o pessoal com lança, com flecha, com espada, e ele entrava e saía e estava tudo certo. Não tinha medo? Tinha. Mas ele ia assim mesmo, porque o Espírito Santo estava com ele. Quem entendeu bem aqui? Só tem vitória. Quem quer ter vitória na vida aí? Com Jesus você não tem derrota. Mas tem que ir atrás aonde ele manda. Amém? Se tornarem missionários, pastores e pastoras do Senhor aqui na terra para ajudar na obra. Sabe? Independente. Presta, alguns falam assim, mas meu pai e minha mãe não querem muito saber e tal. Esquece isso. Davi que foi chamado, não foi Jessé. É ou não é verdade? Amém? Foi Pedro, não foi o pai e a mãe dele. Foi Tiago e João, não foi Zebedeu, o pai. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Esquece isso, faz sua parte. O Senhor Jesus está te chamando hoje para fazer parte desse exército. Para ser um soldado de Cristo aqui na terra. Amém? Para receber poder do alto, para poder fazer a diferença nesse mundo, nessa geração perversa. Para poder você ter o que você conversar com Deus. Falar para o Senhor, estou fazendo tudo o que eu posso, está aqui ao meu alcance, e o Senhor vai confirmar o teu chamado. Sem medo. Quem está entendendo bem aqui? Sem olhar para... Jesus fala assim, aquele que põe a mão no arado não pode o quê? Olhar para trás. A pastora falou isso ontem. Não pode olhar para trás. O Senhor está te chamando para uma obra maravilhosa. Mas é importante que você aceite o desejo de todo o teu coração. E você vai ver que o próprio Senhor vai cercar você com pessoas, com circunstâncias, para poder desenvolver o teu chamado. Vai criar oportunidade para a tua vida. Saia da zona cinzenta. Não seja morno. Estou sendo claro aqui, gente? E ele fala, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Olha, o Senhor Jesus, ele recebeu pancada, ele foi injustiçado, recebeu ingratidão. Mas ele também recebeu o quê? Muita honra e glória do Pai Celestial. Amém? O mesmo poder que ele tinha, eu e você temos no nome dele, quando a gente se coloca na direção dele, o mesmo poder. Então, se você quer ter o mesmo poder que Jesus tinha, se envolva com a obra de Deus. Estude, continue orando, faça tudo aquilo que foi falado antes, foi falado sobre oração, né? Leitura da palavra, relacionamento com teu irmão, com a tua igreja. Isso vai fazer com que o Espírito Santo encha você e capacite você para fazer diferença. Pastor, mas eu tenho sonho de ter uma profissão. Não tem problema, vai ter a profissão, mas sirva ao Senhor onde você estiver. Está sendo claro aqui, gente? Amém? Aonde você estiver, você pode servir ao Senhor. Mas seja fervoroso, seja real. Não deixe o tempo passar, para que amanhã você não venha se arrepender.
O tempo passou. E aí você vai colocar a culpa em todo mundo, mas menos assumir responsabilidade. Isso é o que Deus não quer para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E quando ele falou assim, receber o Espírito Santo, a gente já está encerrando. Sem o Espírito Santo não dá para fazer obra nem ser discipulado. Quem entendeu bem aqui? A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Amém? Quem ungiu o Senhor Jesus para o ministério foi quem? O Espírito Santo. Quem operava as maravilhas de expulsar demônio, curar enfermo em Cristo, quem era? O Espírito Santo. Então presta bem atenção aqui. A Bíblia diz assim, que quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos um novo nascimento. Esse novo nascimento é feito pelo Espírito Santo. Da mesma forma como Jesus nasceu, nós nascemos também de novo. Quando nós somos enviados para o Evangelho, o que Jesus faz? O mesmo Espírito que ungiu o Senhor Jesus, ele me unge você também. Coisa maravilhosa. Quem entendeu bem aqui? O mesmo Espírito que confirmava as obras das mãos de Cristo, ele confirma a minha e a sua no nome de Jesus. Está sendo claro aqui, gente? Fala comigo assim como Jesus é, eu também sou quando aceito o meu chamado. Ele venceu o pecado, a gente vence também. Ele tinha poder para poder ir para a cruz, nós também temos. Quem entendeu bem aqui? Amém? E assim, olha só o que a Bíblia fala lá em Romanos 8. O final. A Bíblia diz que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, ele habita em nós, é o mesmo que vai ressuscitar a gente no último dia. Então a obra completa que foi feita na vida de Jesus é feita também na minha vida e na sua. Coisa maravilhosa, né? Então olha que garantia que você tem de ser como Jesus foi aqui, em justiça, santidade, caráter, talento, poder, sabe? Para suportar o mal e para combater o mal. E ainda para naquele dia ressuscitar com Cristo. Porque a garantia da nossa ressurreição é a presença do Espírito Santo, sabia disso? Paulo fala, ele fala assim como o Espírito vivificou Cristo, ele também vai vivificar os nossos corpos. Você tem a vida eterna quando tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não tem a vida eterna. Não é só para fazer a obra de Deus, não, gente. Ele nos capacita para fazer a obra, mas também nos capacita o quê? A termos a vida eterna. Porque, olha, esse mesmo Espírito, a Bíblia diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, parava sobre a face do abismo. Então, quem criou o universo? O Espírito Santo. A eternidade do Espírito Santo. Ele que está comigo aqui, contigo hoje também. Ele que selecionou você para estar aqui ouvindo essa mensagem. Quem entendeu bem aqui? Amém? Quem quer aceitar o chamado do Senhor para ser seu discípulo? Quem quer aceitar esse chamado do Senhor? Olha o que Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Não tenha medo, não. Isso não é para qualquer um, não. É só para os escolhidos. Amém? Glória a Deus. Entendeu bem? Você vai fazer parte de um grupo pequenininho que o Senhor enviou para a terra para poder representar Jesus. Você não vai estar representando só a Igreja Projeto de Deus, o pastor Beto, a pastora, seu líder. Não, você vai estar representando o próprio Senhor Jesus aqui na terra. Isso aqui é maravilhoso, né? Por isso ele enche você com a presença dele. Amém? Quem realmente deseja esse chamado do Senhor? Então fica de pé, vem aqui à frente, que eu vou estar orando com você, a pastora vai estar orando, para que o Senhor venha capacitar. E o Senhor vai falar contigo, assim como o Senhor me enviou, envia a voz, tá? Pode vir aqui à frente. Amém? Nós vamos orar por você. Então, a mesma unção que o Senhor derramou nesse ministério, eu sei que Deus está selecionando aqui os futuros pastores, os missionários, olha,